Amigos e irmãos, boa noite. Que a paz do nosso amigo Jesus continue a nos desenvolver nessa caminhada. Não nos preocupa com a nossa evolução. Nos preocupa também em suportar os infortúnios da vida. Pois ninguém paga nada pelos outros. Todos os nossos infortúnios foram causados por nós mesmos nesta ou em outras encarnações passadas. E o Evangelho, no item sobre as aflições da vida, e quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente olha assim para trás e lê e procura saber se nesta vida ele foi causador de algum infortúnio que vinha a causar uma aflição na própria vida. E se não foi desta vida, se nada ele achou, só pode ser de outras vidas. É uma comprovação das nossas existências, porque o nosso espírito é eterno, pois no final nós estaremos lá na condição de anjo e vamos continuar vivendo. O que nós não temos como eterno só em reencarnações. São períodos como se faz um curso numa faculdade. Depois que se termina, aquele título não se tira mais daquela pessoa. Porém, ele para chegar lá, ele teve que subir muitos degraus, teve que passar de ano, ou repetir, se caso necessário. São nossos casos, nós não esqueçamos que a gente possamos vir em outras reencarnações e carpir probleminha dessa. Porque a gente pensa que liquidou, que sandou, mas não. Muitas vezes a gente nem chegou nem no início. O encarne chegando, a idade chegando do corpo físico, a gente não deu muita importância para ele, porque tem dois tipos de coisa. Um esconde depois que ele vê e aprende muito sobre o doutrina de espírito, sobre a vida eterna, não quer dar muito valor ao corpo. Como também tem outros que não dão valor ao corpo, mesmo questão de desequilíbrio espiritual. Mas o corpo, para nós, ele é tão importante quanto o nosso próprio espírito. Porque é o corpo que lhe dá guarida, que lhe dá amparo durante aquela reencarnação. Na segunda-feira, nós vimos uma lição que falava sobre a carne. Aquela desculpa de a gente sempre ver as pessoas dizendo: a carne é fraca. Não. Fraca foi aquele momento do espírito. Ainda não é nem fraco é o espírito. Fraco é aquele momento. O espírito, ele veio desde o início, nem é bom, nem ele é bom, nem é mau. Ele tem as oportunidades na vida de ser bom e tem a oportunidade de ser mau. Então, se ele cai em deslize, então é um momento que ele está vivendo. Ele pode se redimir. Mas o corpo, muitas vezes, é tarde. A gente comete certa extravagância que vai afetar a estrutura molecular do corpo e, de repente, o corpo não tem mais como se resolver aquela situação e ele cada vez mais deteriorando, vai deteriorando até que a gente desencarna. E desencarnando, nós voltamos para lá
E vamos ver a lição de casa, se a gente fez direitinho. E se a gente não veio, a gente vai voltar para repetir aquela lição de casa. Então, é o caso dos nossos irmãos que antecipa a volta do seu espírito através de morte brusca. E quando ele chega lá, ele vê que não foi aquilo que ele esperava. Se ele estava sofrendo aqui, ele vai sofrer muito mais. É como um débito. Hoje ele é pequeno, você pode até tirar um empréstimo para pagar aquele débito, mas o que é que você fez? Você só mudou o devedor, o cobrador. Mas nós continuamos devendo. E aquela história do juro sobre juro. Então nós não vamos voltar pagando juros e correções, mas vamos ter que passar de ano. Tem aquela obrigação, quando a gente repete aqui, ele não vai ter tanta chance para repetir esse mesmo ano. Tudo é limitado. Nós não vamos ficar marcando paciente, filho para aqui, reencarnando, para cometendo os mesmos erros e se indefinizando. Não, nós vamos chegar aqui, Deus é tolerante, mas também ele é sábio. Ele vai saber até que ponto ele vai tolerar aquela fraqueza daquele filho. Ele vai dizer, o filho, meu, tantas oportunidades que eu te dei, tu continuou errando, batendo na mesma tecla, errando muitas vezes pelo mesmo erro. O jeito que tem é chamar para uma retificação maior. Mas a vida é assim. Não cumprimos Deus, é Deus quem quer, não, Deus não quer nada de mim para a gente. Qual pai, eu lhe pergunto, qual o pai que quer coisa ruim para o seu filho? Mesmo o pai da terra. Mesmo aquele pai que vive em situações fora da situação social. Mesmo aqui, como diz no próprio Evangelho, aqueles que vivem em vida de regrada, amam o seu filho, amam a sua família. Um traficante não dá droga ao seu filho. O próprio traficante não usa droga. Burro é aquele que acha que está caindo nessa e ele está vivendo às custas dele. Só que é no mundo do crime, e o mundo do crime a gente sabe que acontece, não sabe que amanhece. Então vamos iniciar nosso trabalho desta noite, felizes, sabendo como é a situação da nossa vida. Para a peça nós temos o nosso irmão Augusto, o exórdio da leitura com Lisiane e a leitura do Evangelho com Rejane. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, aqui reunidos como irmãos nessa família espiritual, discípulo de Jesus, acalmamos os nossos pensamentos, o nosso corpo e o nosso espírito, em busca de uma transcendência, em busca de um elevar de pensamentos. Mestre Jesus, luz da humanidade, roteiro, caminho, verdade e vida. Nós aqui direcionamos os nossos olhares a Ti, em agradecimento por essa vida que temos. Oportunidade única que não se repetirá jamais nas nossas existências, oportunidade de mudança, de trabalho, de execução de atividades,
melhorias, aprendizados sempre. Nos ajuda, Senhor, na convivência no nosso lar, com os nossos iguais, aqueles irmãos conosco encarnados, por nossa vontade, para carpir as nossas dores, elevar o nosso conceito de amor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores pais, para que a nossa família viva em um verdadeiro lar, um lar de amor, de religião, de religação contigo, ó Pai. Jesus, ajuda-nos também nas nossas tarefas fora do lar, profissionalmente, na rua, dentro de uma casa religiosa. Que nós sejamos teus verdadeiros trabalhadores fiéis, sinceros e simples. Jesus, ajuda ainda, acima de tudo, aqueles nossos irmãos que não te pedem nada. Os irmãos nas ruas, muitas vezes banhados de ouro, profissionalmente muito bem, mas interiormente em dúvidas atrozes. Ajuda o Senhor, porque a nós já nos foi permitido ver a luz que tu nos traz nesse evangelho maravilhoso, através do Espiritismo que nos destes. Que nessa noite de hoje sejamos agraciados com teu amor na palavra dos nossos irmãos e que tua paz seja conosco, hoje e sempre. Boa noite a todos. A mensagem que trouxemos hoje é do site Gotas de Paz. Intitula-se A Paciência nos Salva. Em qualquer situação em que nos encontremos, busquemos a paciência. Ser paciente nos livra de muitas situações perigosas e há aqueles que se encontram conosco. Sejamos pacientes sempre. Não importa que a razão esteja conosco. Se outro pratica qualquer ato que nos prejudique, mas que podemos deixar passar, deixemos. Quantas famílias perdem entes queridos e se veem destroçadas por causa de uma briga de trânsito, simplesmente porque as pessoas não têm paciência? A paciência e a calma são irmãs. Estão sempre lado a lado e servem para conseguirmos levar a vida de uma forma mais leve e tranquila. Portanto, não deixe que sua paciência e calma se transforme em irritação e raiva, pois esses sentimentos geralmente levam ao descontrole emocional e podem ser a causa de uma tragédia. Pensemos nisso. Eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito. E quando eu sou desafiada, eu penso, entre ser feliz e ter razão, o que eu prefiro? E quando me vem essa frase, em momentos desafiadores, eu sempre opto por dar a razão e preferir ser feliz. Porque se pensarmos direitinho, em determinadas batalhas que enfrentamos no dia a dia, não vale a pena lutarmos pela razão. Quando paramos e dizemos, está certo, tudo bem, você tem razão. Experimentem fazer isso, para você ver como o outro se desarma. E aí, tudo fica bem. Então, se praticarmos essa pequena ação de escolha entre ser feliz e ter razão, preferir ser feliz, muitas desavenças são bloqueadas, são paradas. Porque o outro fica feliz quando a gente dá razão, mesmo sabendo que nós temos razão. E quando a mensagem diz aqui,
que a paciência é irmã da calma, porque a paciência ela é baseada no autocontrole emocional. Então, no momento que a gente está sendo desafiado, entrando num conflito, que nós conseguimos parar e pensar e ter um controle emocional, a calma vem. E aí a gente se asserena, se tranquiliza e tudo fica bem. Então pensemos nisso. Guardem consigo entre ser feliz e ter razão. Procurem sempre ser feliz. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. A lição evangélica da noite de hoje está no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, a lei de amor. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de seres amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma, também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar, ao redor de si, o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos Espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão
para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século do futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação da máxima bem compreendida: amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Que Jesus continue nos abençoando, agora e sempre. E, como acontece sempre nos meses ímpares, a penúltima quinta-feira, nós temos a visita, já há alguns anos, do nosso irmão Agemiro, lá do Neto. Que Deus o abençoe no seu fala. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Boa noite. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Espero que cada um receba neste exato momento as bênçãos que aqui vieram buscar, confiantes na sua fé. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois denominamos de fatalidade. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores dos nossos destinos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 866, perguntou aos espíritos superiores: então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Os espíritos responderam: tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Portanto, somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossas existências. Não há como fugir. Aí está inserida a lei de causa e efeito. Obviamente, tudo que eu fizer, que eu promover, que eu realizar, vai ter um retorno. Se eu faço errado, óbvio que vai dar errado. Reclamar de quem? De nós mesmos. E aí vem o que muitos já ouviram: porque não prestou atenção. Não, mas eu pensei, medi, calculei, mas medi e calculou errado. Minha concepção me dizia que eu estava certo, mas eu não prestei a devida atenção, e aí me arvorei e deu tudo errado. Mas eu não assumo, eu fujo da responsabilidade. E todos nós somos responsáveis. Que no dicionário nos diz que responsabilidade é responder pelos próprios atos, que causa algo. Então, o amadurecimento do ser humano, ele inicia-se quando acabam exatamente as suas acusações contra o mundo e contra todos. Ah, foi fulano. Só fiz porque fulano disse. Só fiz porque fulano mandou. Isso aconteceu porque cicrano. Eu falto com a responsabilidade.
que nós, trocando em miúdos, dizemos às vezes, eu quero ser verdadeiro. Então, para ser verdadeiro, tem que ser responsável. Assumir. Se errou, que custa? Errei. Assumiu, acabou. Mas eu fico protelando, fico arranjando desculpas, aí aumenta a minha irresponsabilidade. Porque não vou justificar. Um erro não justifica outro. Assuma. Foi você foi. Fiz, não sabia, não conhecia, não entendia. Acabou. O máximo que pode acontecer é levar um carão. Não é muito novinho não, mas a gente leva, né? De vez em quando. E o que é que tem? Carão não dói? Às vezes dói lá dentro, né? Porque você não assume. Aí a sua consciência. Exatamente, e você querendo arranjar uma desculpa, uma saída, quando na verdade a saída fui eu, e quero consertar, quero corrigir. Acabou. Aí está a beleza da realidade da vida. Porque será que durante toda a nossa existência nós vamos ficar protelando irresponsavelmente? No início ouvimos que não vai se pagar a conta toda, não. Não tem quem pague nessa existência a conta toda. Não dá tempo. Pagar o que a gente pode, agora pagar, que na verdade não é pagar, é corrigir, consertar, refazer. Qual é o problema? Vamos fazer. Eu costumo dizer que nós estamos fazendo a caligrafia que se fazia antigamente, cobrindo as letrinhas. Porque se nós somos os promotores, então já está escrito em algum lugar. Eu estou apenas cobrindo. Aí, às vezes, o lápis dá uma... passa a borracha, faz de novo. Ainda está em nós essa qualidade inferior por conta do nosso adiantamento mesmo, mas não é para isso que estamos aqui, para evoluirmos. Então, seguir em frente, erguer a cabeça, procurar errar menos. Ainda é da nossa natureza cometer erros. Eu até diria que temos o direito de errar, agora, permanecer errando, aí não. Então, a partir do momento que eu assumo, a coisa estanca ali. Ela vai tomar outra conotação. Eu vou impor respeito a mim mesmo, porque eu vou ser verdadeiro. Que seja o teu falar sim, sim, não, não. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das suas atividades assumidas. Ser responsável é assumir as escolhas, as resoluções e os comportamentos por você adotados. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuge, filho, parente, amigos, empregados, conhecidos. Porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Não. Nós não somos obrigados a nada. Temos o livre-arbítrio. Sempre será nossa a escolha, ou seja, a última palavra será a sua. Por exemplo, lá em casa a última palavra é a minha. Minha esposa chega, às vezes, olha, vá lavar os pratos. Eu vou, mas não enxugo. Pronto, a última palavra é a minha. Acabou, não é? Tem que ter essa postura de fazer a coisa. Agora, ficar com não sei, não posso, não devo, não acho, não acredito. Tem que ter um limite seu para com os outros e a coisa tomar um nivelamento. As pessoas lhe verem como realmente você é. Não, fulano realmente, o que ele disser, o que ele fizer, pode... Você sente confiança
naquela pessoa, pela forma como ela se apresenta, sendo verdadeira, responsável. Quem vai dar um cargo de confiança a um irresponsável? Mas nem pensar, né? Quem é aquele? Deus me livre, aquele camarada, rapaz, ele não assume nada. É terrível isso. Mas ele quer. A incompetência e aquela história de não sei, não vi e tem raiva de quem sabe. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, somos nós que criamos a nossa realidade. O apóstolo Pedro já dizia: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. E nós só damos o que temos, ou de bom ou de ruim. Não tem como fugir. Não viemos para fazer mal, ou não somos mal na nossa essência. Não. Não fomos criados para o mal. Me desvio do propósito pelo qual eu deveria me direcionar, ou seja, que eu mesmo tracei. É mais ou menos, eu vou sair daqui, vou dobrar nessa rua, vou pegar aquela outra, na outra esquina eu pego o coletivo e vou para casa. Planejei. Não necessariamente que eu tenha que seguir nessa ordem. Agora, se eu for por aqui, dobrar ali e ir para o Parque do Povo, aí eu não vou chegar em casa, não. Então é isso que as pessoas fazem, tomam os sentidos opostos. Esses que cometem os delitos que nós estamos vendo por aí, vieram para fazê-los? Não. São criaturas como nós, irmãos em Cristo, que se desviaram do seu propósito, daquilo que eles mesmos planejaram. Será que planejaram vir fazer isso? Matar, roubar, assaltar, depredar, estuprar? Acredito que não. Será que os pais os criaram para isso? Qual é o pai e a mãe que quer ver um filho marginal? Óbvio que nenhum. Então, não há como culpar ninguém a não ser nós mesmos. E onde está o remédio? Em nós mesmos. Tomarmos a postura correta, assumir nossas responsabilidades, cumprir com nossas obrigações e sermos fiéis principalmente a nós mesmos, verdadeiro para comigo mesmo, porque aí eu vou ter uma vida mais tranquila, as pessoas vão me ver como realmente eu sou, não vou precisar usar máscaras, se bem que a psicologia diz que às vezes essas máscaras são necessárias como fugas para determinadas situações. Bom, mas acontece que em determinados momentos você não pode fugir à verdade, à realidade. Se desviar de uma situação que é tua e você deixar para o outro, não, é você. Vai lá e resolve. Porque ninguém resolve o problema do outro. No mínimo a gente ajuda, que é o correto. Eu não tenho o direito de carregar a cruz do outro, até porque eu tenho a minha já, não é? E a cruz do outro é do outro, o problema do outro é do outro, segundo André Luiz. Nenhum de nós aqui está pagando por conta de ninguém, ou seja, os erros cometidos pelos outros são dos outros. Nós vamos responder pelos nossos atos. Essa é a preocupação maior. O que a doutrina nos convida à reforma íntima, essa questão moral, essas mazelas que nos arrastam para baixo, mas que, na verdade, eu posso combatê-las, porque estão comigo. Eu não tenho que olhar do outro. E nossas provas são de cada um. Nem tenta olhar para do outro, que você não vai resolver, não. O professor botou provas diferentes. Não existe uma prova igual à outra. Podem se parecer, mas não é igual.
Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os Espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, íamos fazer sempre a mesma coisa, porque não tínhamos a liberdade de pensar e de agir. Então, nós somos livres para fazermos o que quisermos, desde que assuma, desde que seja responsável. E, além da responsabilidade, temos os deveres. Os deveres nada mais são do que ter a obrigação de, precisar, tarefa. E isso nós fazemos o dia inteiro. Nós temos deveres o dia inteiro, não é? Principalmente a dona de casa, os deveres dela parece que não tem fim. Mas tem que ser feito. E quanto mais eu faço, mais eu me promovo. Porque aqueles deveres, aquelas tarefas mais difíceis vão se tornando fáceis à medida que eu lido com elas. Da mesma forma, os problemas. Se eu me esconder dele, ele fica maior. Mas se eu enfrentar, se vier um problema maior, eu vou ficar da altura dele. Porque eu já resolvi aquele anterior, já sei como lidar com a situação. Desde que eu assuma. Desde que eu tenha responsabilidade. Viver é a coisa mais fácil do mundo. Viva e deixa os outros viver. Somente. Mas o que nós vemos são as pessoas quererem viver a vida do outro. Aí fica difícil. Por mais obscura que seja a condução do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão e fortifica a alma. Uma pessoa cumpridora de seus deveres, ela tem dignidade, ela é forte, porque ela não deixa por fazer. E o adágio popular diz que o preguiçoso trabalha 2 vezes, né? O dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição e saber. Então vejam que até aí nós temos essas diferenças. O dever não tem limites e sempre podemos melhorar cada dia. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Afinal, o dever é uma lei da vida. Desde que nós nascemos, nós temos deveres a cumprir e obrigações. O que as pessoas hoje querem é a facilidade, sem o esforço, sem o trabalho, sem o sacrifício, né? Que para muitos é um sacrifício. Pelo menos estar aqui, por exemplo, ficar sentadinho aqui por 40, 50 minutos é um sacrifício, mas em outros momentos passa 2, 3 horas em pé pulando e nem reclama. Não é? Bom, no livro Consolador, na questão 185, quais as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Fazer o bem é tão difícil que as pessoas fogem para fazer o mal. Será? Será que é mais fácil roubar um banco do que pedir a alguém porque está com fome? Ser verdadeiro? A nossa natureza, imagem e semelhança, está lá na Gênese da Bíblia. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então não existe maldade em nós. Temos que ter essa consciência. Claro que em alguns momentos cometemos esses equívocos, esses enganos, por conta da nossa pequenez e da nossa ainda capenga evolução.
Mas Deus quer que atinjamos o ápice. Só que Ele não vai puxar ninguém. Nós é que temos que subir a montanha. Nós é que temos que fazer o pequeno esforço, porque é tão rápido esse tempo que nós temos aqui. E veja que somos nós que estipulamos, né? Eu quero viver 80 anos. Pronto. Outro, eu quero viver 100. Outro, eu quero viver só 50. Bom, e outros, no meio do caminho, pula de um prédio. Esse, se já estava devendo, vai multiplicar seu débito, né? Outros vêm só para cumprir poucas horas. Outros vêm para que o casal passe por aquele momento. São várias situações. Outros estão na portinha de saída, aí volta e ainda passa mais um tempinho. Eita, fulano está com um pé lá, outro carro. Aí, às vezes, um cabo que numa saúde de ferro vai primeiro. É a vida. Agora, eu tenho que preservá-la, eu tenho que cuidar, claro, mas com responsabilidade. E o que é que nós fazemos? Nós desgraçamos o nosso corpo, o que está ao nosso redor, o ar. Estamos acabando com o planeta por irresponsabilidade, por falta de cumprir nossos deveres. Um planeta maravilhoso como esse. É como se Deus pegasse assim e dissesse, pronto, aqui vocês vão tomar conta disso aí, olha, de vocês, olha, cuidem aí. Nem adiantou a recomendação. Reclamar é fácil. Vai resolver? Se pôr no lugar do outro, né? Para ser a pedra todo mundo quer, ninguém quer ser a janela, né? Quer ser a pedra. Então temos que ter responsabilidade de assumir nossos deveres. Deixa o outro ele tem que fazer a parte dele, aí é problema dele. Eu fazendo a minha, aí eu vou ter tempo para, quem sabe, dar uma ajuda. Porque, na verdade, é o que a doutrina nos prega aqui, sejamos irmãos, que nos amemos, que façamos ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Estamos fadados à felicidade. Agora, eu tenho que trabalhar. A felicidade está em mim, mas é uma construção. Eu tenho que ir aos poucos e ir conquistando. No Evangelho, no capítulo 17, tem lá o dever que foi trazido por Lázaro em 1863, e ele diz assim: o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. E aí não é o egoísmo. O dever é a lei da vida. Encontramos-la nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não no que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Ou seja, as pessoas às vezes viram relaxadas, irresponsáveis por conta disso. Vão atrás do falso brilho que o mundo oferece. A ilusão. E nós estamos nesse meio. Os que estão mais atentos dificilmente se iludem. Olha ali não. Quero não. Aquele adágio popular, esmola grande demais, o cego desconfia, né? Mas isso é para nos provar. Deus sabiamente nos prova constantemente o dia inteiro. Existem provas que nós resolvemos quando percebemos, já passou. Porque você já está afeito àquilo, você já consegue resolver sem se arvorar, sem desespero, sem nada disso. Tranquilamente você consegue. Daí porque a tolerância, a paciência, a resignação, que é um exercício diário. Pensa direitinho hoje, quantas vezes você foi tentado a se irritar e conseguiu se controlar. Parabéns.
É para isso que existe essa prova. Alguém vir lhe cutucar, lhe irritar, para ver se você entra naquela faixa vibratória. Não entre não, porque você vai ser igual ao outro. É aí onde está o segredo, né? A irritação, o barulho, o camarada lá bem calmo, só observando. Quando todo mundo olhar um para o outro, que vê que ele está quietinho, mas fulano... E aí? Não, tudo bem para mim, está ótimo. Não são eles lá que estão com a confusão, porque eu vou... Não é? Mas às vezes a gente compra a confusão do outro, compra a irritação do outro, se deixa afetar facilmente também. Tem esse detalhe, né? Se irrita com qualquer coisa, e aí vira uma bola de neve. Eu irritado vou irritar o outro se irrita com o outro, aí não para, vai-se embora. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Meu direito começa onde termina o do outro. E vice-versa. Mas todo mundo quer ter direito, né? O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nós temos muitos deveres, mas os mais cobrados são para conosco, que consiste nesse respeito a mim mesmo, que tem pessoas que nem se respeitam, mas querem ser respeitadas. Profissionalmente, que exige o cumprimento consciencioso das suas obrigações nos seus encargos, tem pessoas que fazem um concurso pensando no salário, não no que vai fazer ou deve fazer. Daí porque, às vezes, critica-se tanto o serviço público, né? Que algum funcionário está lá só por estar, esperando só terminar o mês para ele pegar o contra-cheque e ir no banco. Outros não, outros estão ali porque gostam, cumprem seus deveres, suas obrigações e são responsáveis. Vêm as obrigações sociais que nos convidam a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente nosso país e até a humanidade do todo, né? Como nós vimos aí muitos exemplos, Madre Teresa, ela ganhava alguma coisa para fazer aquilo? Ela fazia de coração. Nós que professamos a doutrina espírita, nós temos agora essa consciência de que a caridade é a nossa bandeira. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Porque quando nós fazemos ao outro, é a nós mesmos que estamos fazendo. Porque lei de causa e efeito, ação e reação. Plantar e colher. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Em um só tempo, ele é juiz e escravo da sua própria causa. Isso é maravilhoso. Então, quando nossa consciência estiver nesse nível, a coisa vai mudar de figura. Essas desavenças, essas tolices que a gente vê por aí as pessoas cometendo, vão deixar de existir, porque o nível está mais elevado. O desenvolvimento intelectual das pessoas também vai ajudar. O que é um povo com cultura e um povo sem cultura, né? A diferença é gritante. Um exemplo, na Copa, recentemente aqui no Brasil, os japoneses, no dia dos jogos deles, cada um levava um saquinho de lixo. Quando terminava o jogo, eles apanhavam o lixo que estavam ali por perto deles. Cada um. Nível cultural.
pessoas aqui passam no orelhão, arrancam o orelhão, porque é do governo. É teu. São teus impostos que estão ali. Aí ele mesmo adoece de madrugada, não tem telefone em casa. Agora tem celular, é mais fácil, mas quando não tinha. Passa um trote nas ambulâncias do SAMU. Isso é falta de responsabilidade. Eu digo até de humanidade, porque enquanto eu mando uma ambulância para um destino errado, tem um paciente verdadeiro aqui precisando e pode até morrer. Mas era só uma brincadeira. Quando vem a conta, não era minha não fui eu não. Ninguém fez nada, né? Ninguém sabe de nada. É isso. Não há como fugir. Eu posso até enganar vocês aqui, ó. Mas eu engano a Campina Grande inteira? Eu não vou nem no estado, eu engano o bairro que eu moro? Não consigo. Fugir disso é deixar de existir. Porque se eu não quero assumir isso aqui, então não viva. Peça para ficar lá o tempo todo. Não reencarne. Porque quem reencarna está sujeito às vicissitudes da vida e essa lei que nos rege. E nós temos consciência desde lá, porque somos nós quem planejamos. Tudo da nossa vida fomos nós que planejamos. Claro que tem algumas alterações, para melhor e também para pior. É como eu disse do roteiro, eu posso mudar o roteiro, mas desde que eu o mude para melhor. Posso pegar um atalho? Posso. Mas às vezes as pessoas querem pegar um atalho e terminam saindo no beco sem saída, né? Aí tem que voltar e pegar a estrada principal de novo. É simples. O orar e vigiar está aí inserido. Ter cuidado comigo, me policiar, procurar errar menos, amar mais. E essas questões vão começando a se diluir, porque eu tenho força, eu vou estar sendo cumpridor dos meus deveres, sendo responsável, essas coisas vão ficando, para baixo. Porque nós estamos elevando o nosso padrão. Só isso. Nossa liberdade não tem limite. Mas lembrar que todo excesso é perigoso. Faça o que quiser, mas desde que tenha a consciência que não está ferindo o direito dos outros. Somente. O camarada bota um som no carro, passa aqui com o som, acorda a criança, um velhinho que está enfermo, doente, porque ele está ouvindo a música que ele gosta, no som, numa altura. Isso é falta de respeito e de responsabilidade. Ele pensou assim, será que tem alguma criancinha ali nova naquela casa, ou um senhor de idade que foi dormir agora há pouco? Não, mas eu estava ouvindo só a música. Sim, meu amigo. Parece uma bobagem, né? Uma coisa, né? Mas ele queria que fosse na casa dele, o vizinho botasse o som em toda a altura, ele doido para dormir, o som ligado a normal altura. Isso há alguns anos atrás, eu tinha um amigo que, logo que ele foi às Malvinas, né, esse bairro foi invadido, ele conquistou uma casa lá e foi morar. O vizinho ligava o som de 5 horas da tarde, só ele ligava meia-noite. E o volume, vocês já deduzem mais ou menos, né? Ele falou uma vez, conversou, o camarada, não porque às vezes mas eu vou baixar o volume. Mas não baixava. Ele falou de novo. Na terceira vez ele pensou assim, aí veio aí no centro da cidade, comprou 6 alto-falantes de 12 polegadas, botou assim, ele botou do lado de fora da casa. Ligou o som, caprichou no volume, fechou a porta e foi para a casa da mãe dele. Só foi lá no outro dia. Estava o cabo chorando na porta dele. Isso foi que houve. Eu não dormi, meus meninos. Oxê, foi a música tão boa, porque você não ouviu? Então, quando é no outro,
Mas quando é em mim, aí dói, incomoda. Por quê? Porque eu não assumo. Porque eu fujo do dever, das minhas obrigações. Agora o outro não, o outro tem que fazer. Não, o outro não. Então, meus irmãos, era mais ou menos isso. Para termos uma pequena noção do que é responsabilidade e dever. Recomendo a leitura desse capítulo 17, Sede Perfeitos, que lá vocês vão encontrar mais algumas coisas interessantes para reflexão. Não para sermos criaturas louváveis, não, mas para pelo menos a gente dar uma melhorada, né? Por mim mesmo, vai me fazer tanto bem, imagina o outro. Então, que possamos refletir, somos livres para pensar, temos até o direito de pensar à vontade, pensar não paga, né? Não custa nada, mas vamos pensar no outro, sempre nos colocar no lugar do outro, porque se assim procedêssemos, eu acho que essas confusões que a gente vê por aí no dia a dia deixaria de existir, porque a pessoa não iria tão distante com aquilo que aos nossos olhos não faz mais sentido, né? Criaturas humanas, inteligentes, se agredindo, se atacando por tolices. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre essa serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Voltamos a convidar os nossos irmãos para passar ali à biblioteca e levar um livro emprestado para a gente despertar melhor o gosto pela leitura. Tem um prazo determinado, é claro, mas pode ser repetido até que a pessoa possa estudar. Muitos deles não é para ler, é para estudar. Ler é fácil. Às vezes, em 2 dias ler um livro. Mas estudar leva mais um tempo. Mas todos estão convidados, não custa nada, é para isso mesmo. Já que nós não podíamos ir até a biblioteca vem até vocês, a todos nós. Voltamos às recomendações normais, habituais, mas que é bom sempre estar lembrando das nossas atividades no sábado à tarde, o estudo do Livro dos Espíritos, às 16 horas, o domingo pela manhã, evangelização infantil, e é para quem tem criança. Na segunda-feira, o atendimento fraterno, e nas quinta-feiras esse trabalho nosso. Ainda tem a quarta-feira que tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero me explicar de que os trabalhos por nós desenvolvidos não sofrerão continuidade com as atividades do São João. Então, sábado terá o curso, na segunda-feira também terá o atendimento fraterno e por aí segue. A festa e os feriados são da terra e nós nos preocupamos com o estudo, com a doutrina espírita, que são coisas do mundo espiritual. Vamos ao passo coletivo, convidando os médicos para o trabalho.